quem está acompanhando. Boa noite, pessoal que está acompanhando mais uma live da trilha. A gente agradece pela audiência que vocês estão acompanhando. E hoje a gente vai falar sobre educação ambiental. E eu queria, primeiramente, pedir para as nossas convidadas se apresentar. Liane, pode se apresente, por favor. Bom, eu sou a Liane, né, do projeto da Trilha da Natureza, sou bióloga da UFSCar, e hoje eu estou aqui para, né, com muita honra, receber nossas convidadas, a professora Regiane, a Maíla, né, bióloga, educadora ambiental, monitora da trilha de muitos anos, daqui a pouco ela vai contar um pouquinho da experiência dela, né, e nós vamos, então, hoje ter um assunto aí que é muito importante para nós, central no nosso projeto, né, que é falar sobre educação ambiental. As duas, Maíla e Regiane, são formadas pela UFSCar, né, são biólogas formadas pela UFSCar. A Maíla fez o doutorado e o mestrado em Ecologia e Recursos Naturais, com ênfase em educação ambiental na UFSCar também. E a Regiane tem mestrado e doutorado lá na Unicamp, Ciências Médicas, né, Regiane? E tem atuado como educadora, né, na escola Adail Gonçalves, do Distrito de Água Vermelha. Maíla é sócia fundadora da FUBA Educação Ambiental. Eu acho que as duas vão poder falar mais um pouquinho, né, sobre elas mesmas agora, no início da apresentação. Eu acho que a gente já pode, então, começar, né, com a apresentação. Passo a palavra para a Maíla, então, começar? Posso começar. A gente vai se apresentar um pouquinho ou eu posso já colocar a minha apresentação? Quer completar o que eu apresentei? Fica à vontade, Maíla. Eu vou falar um pouquinho da minha história com a trilha na minha apresentação, então acho que eu vou compartilhar. Boa noite, então, né? Primeiro eu quero agradecer muito o convite, estou muito feliz de estar aqui. Vou compartilhar um pouco algumas ideias sobre educação ambiental, como a gente tem pensado educação ambiental. Então, eu preparei alguns poucos slides, eu vou compartilhar minha tela aqui, vamos ver se vai aparecer para vocês. Já está aparecendo? Sim. Sim, está aparecendo. Sim, já está aparecendo. Eu vou falar um pouco de uma forma geral, né, do Cerrado como espaço educador, um pouco da importância da educação ambiental nesse espaço. Como a Liane falou, eu sou da FUBA, uma startup socioambiental focada em educação ambiental. Já deixei meu contato aí para quem quiser depois trocar mais ideias. E eu quero começar falando um pouco da minha história especial com a trilha. A trilha é um projeto muito especial para mim, porque foi lá que eu me tornei educadora ambiental. Eu comecei a participar desde o meu primeiro ano de faculdade na biologia, na UFSCar, em 2002. Então, já faz muito tempo. E foi o lugar, o Cerrado, né? Foi o lugar em que eu me apaixonei por essa história de fazer educação ambiental. E foi onde eu encontrei a minha profissão mesmo, né? Eu roubei umas fotos aqui, eu não tenho, perdi as fotos dessa época, mas eu fiquei procurando algumas fotos. Eu achei essa foto do Pavel, que eu apareço aqui, ó, muito criança, no cantinho. Essa segunda foto é um amigo secreto da trilha que a gente fez bastante tempo atrás. Eu estou aqui de jardineira e blusa rosa do lado da professora Inês. E acho que uns mais de 10 anos depois, trazendo a turma da Uniara, onde eu dou aula de educação ambiental para visitar o Cerrado. Então, eu tenho uma história de vida mesmo relacionada com a trilha da natureza e com esse Cerrado. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Me considero trilheira até hoje. E, bom, o que eu vou dar mesmo uma pincelada, né? Porque esse é um tema bastante amplo, mas o que eu acho que é importante da gente falar é que a educação ambiental é um universo. Então,
existem muitas formas de entender a educação ambiental e de se fazer educação ambiental. Mas eu tentei selecionar aqui algumas coisas que são comuns, que fazem parte, né, desse universo de possibilidades. Então, por que existe a educação ambiental, né? A gente entende que existe uma crise ambiental, ou seja, o jeito que está não está bom, né? A gente não está indo para o caminho certo em relação à conservação do meio ambiente e todas as relações que isso envolve, inclusive sociais, políticas, econômicas, enfim. Então, a educação ambiental vem trabalhar as relações entre nós, humanos, e os outros seres que a gente compartilha nesse planeta, e entre nós, seres humanos também, porque quando a gente pensa na relação com os outros seres, a gente acaba... Não tem como pensar em educação sem pensar na nossa relação entre seres humanos também, né? Então, esse é o foco da educação ambiental, é sempre nessa interação entre seres humanos e os outros seres que compartilham esse planeta, e entre nós humanos também. E tem um objetivo geral, né, de promover transformação dessas relações na busca da sustentabilidade. Então, se a gente acha que não está bom do jeito que está, as escolhas que a gente tem feito não têm sido boas para o planeta e para a nossa própria sobrevivência, inclusive, né, e a dos outros seres, então a gente quer promover transformação a partir da educação ambiental. E aí, como fazer isso, né? Como eu disse, existem muitas formas de se pensar e de se fazer educação ambiental. Na FUBA, a gente tem usado essa base das dimensões da educação ambiental, que tem sido bastante interessantes para a gente trabalhar, tanto no planejamento de ações educativas, como na realização e na avaliação também. É uma base que vem do professor Luiz Marcelo, da Unesp de Rio Claro. Ele é a primeira pessoa a defender a tese de doutorado em educação ambiental no Brasil. Então, ele propõe que a educação ambiental precisa abarcar essas 3 dimensões: participação, valores éticos e estéticos e conhecimentos, de uma forma articulada e também articulada pela participação política. Eu vou detalhar um pouco mais sobre essas dimensões quando eu mostrar um pouco sobre educação no Cerrado, mas a ideia é que a gente lembre que a educação ambiental não é só um ensino de ecologia ou ensino de biologia, ela é muito mais ampla do que isso, né? Então, a ideia é a gente não focar só na dimensão dos conhecimentos, que geralmente é um foco grande da educação ambiental, e até quando a gente foca em conhecimentos, a gente precisa ampliar a nossa visão para além dos conhecimentos científicos, então, outros saberes, né? E, além disso, trabalhar também a participação, o diálogo, como a gente pode se mobilizar pelas causas ambientais e os valores que eu tenho achado cada vez mais que é a chave para a gente promover essas mudanças, que a gente não consegue mudar se a gente não trabalha com valores, né? Que é o que a gente pensa que é o certo, que é o errado, e como a gente se sente no mundo em interação com a natureza e com os outros seres humanos. E aí eu achei bom trazer também um outro conceito, que é de espaço educador, que eu acho que a trilha da natureza é um ótimo exemplo, é um caso de sucesso mesmo, de um espaço educador que promove a educação ambiental de qualidade. E, afinal, o que é esse espaço educador, né? Geralmente, ele é um ambiente físico associado a estruturas educadoras, que são os elementos que estão ali naquele ambiente. Então, pode ser uma trilha, pode ser até um quiosque, a gente pode considerar uma estrutura. Lá na Mata Galeria, a gente tem aquela região do tablado, enfim, né? Mas para quem trabalha em outras áreas da educação ambiental, por exemplo, com resíduos, pode ser uma composteira, enfim, alguns elementos que estão ali naquele ambiente físico e são associados a processos educativos. Quer dizer que tem que ter também a educação ambiental, não basta ter só o ambiente ali, né, para ele ser educador.
E para ter essa educação ambiental, precisa ter intenção e responsabilidade de promover a educação ambiental. Então, um espaço se torna educador quando a gente coloca nele a nossa intenção de promover a educação ambiental naquele espaço e se responsabiliza por isso. E aí, a gente precisa buscar coerência nos aspectos físicos e também nos processos educativos. Então, é comum nos espaços educadores que a gente tenha elementos que são mais coerentes com a sustentabilidade. Então, se for um centro de educação ambiental, pode ser um centro construído com bioconstrução, por exemplo. Se a gente quer falar sobre o tema de resíduos, é interessante mostrar alguns elementos de gestão de resíduos, como uma composteira, ou como é feita a coleta seletiva, enfim. Então, quanto mais coerência a gente tem nesse espaço em relação à sustentabilidade, melhor, e também coerência nos processos educativos, que para a gente tem a ver com considerar os princípios, as diretrizes da educação ambiental, e para nós as dimensões ajudam muito a pensar nessa coerência, a gente desligar o piloto automático, né, ao invés de fazer aquela atividade tradicional, que se a gente não reflete, não planeja bem uma ação educativa, a gente acaba caindo nas atividades mais tradicionais de transmissão do conhecimento, simplesmente, né? Uma pessoa na frente falando e outras pessoas ouvindo, e a educação ambiental é maior do que isso, se propõe a fazer mais do que isso. Então, pensar nas dimensões ajuda a gente nisso. E aqui, só para ilustrar, porque a Rejane vai mostrar um caso bem concreto, né? Uma experiência de educação ambiental no Cerrado, que eu acho que vai ser super interessante para a gente entender isso na prática. Então, eu trouxe só alguns exemplos de como que as dimensões estão presentes nas ações de educação ambiental no Cerrado, aqui na Trilha da Natureza, em outros grupos que interagem com o Cerrado também. Então, como é que a gente pode trabalhar essa dimensão da participação, por exemplo, num ambiente como a trilha? A gente pode mostrar formas práticas das pessoas se engajarem na conservação da biodiversidade. Não é algo fácil, não é algo óbvio, né? De novo, eu vou fazer um paralelo com os resíduos, que é um tema muito recorrente da educação ambiental. É fácil a gente pensar quais ações a gente precisa fazer no dia a dia, ou até algumas ações mais coletivas de gestão de resíduos. Agora, como cada pessoa pode contribuir para a conservação da biodiversidade, é algo mais difícil, né? Primeiro a gente tem que valorizar, tem que querer, né? Mas aí depois, quando a gente já está sensibilizada para essa causa, a gente pensa, mas o que eu posso fazer? Então, o que eu posso fazer está dentro dessa dimensão da participação. Um outro tipo de ação educativa é pensar na mobilização social das pessoas por uma causa. No Cerrado aqui a gente tem um caso concreto de uma proposta de construção da universidade, né, nessa área de Cerrado, e tem um movimento de anos de mobilização contra essa ideia de fazer uma construção e derrubar uma parte desse cerrado. Então, participar de movimentos como esse e mostrar para as pessoas como participa, quais são os espaços, por exemplo, no município, em conselhos de meio ambiente, outros grupos que estão mobilizados por causas ambientais, está dentro dessa dimensão da participação e é uma tarefa de educadoras e educadores ambientais. E um outro âmbito que a participação está presente também é quando a gente presta muita atenção na forma de mediar as atividades e propõe uma mediação dialógica, e realiza uma mediação dialógica. Isso quer dizer que é baseada no diálogo, então não é só uma pessoa falando na frente, mas tem troca, né? Tem abertura para as pessoas participarem, e isso pode vir até uma abertura para as pessoas decidirem como vai ser a atividade, ou então uma troca de ideias mesmo ali na mediação do grupo, e existem várias formas de se fazer isso. Então, aqui alguns destaques que eu dei para a dimensão da participação. E aqui eu separei os valores éticos e estéticos, porque eu acho que fica um pouco mais fácil de entender.
Então, em relação aos valores éticos, a gente pensa em engajar as pessoas na causa ambiental, que essa causa seja importante para elas, né? Tem a ver com o que a gente acha certo, o que a gente acha errado e como que a gente se posiciona na vida em relação a isso, né? E aí tem vários temas relacionados à ética ambiental que a gente pode trabalhar para fazer uma educação ambiental mais coerente e menos ingênua. Então, eu vou dar o exemplo aqui dos conflitos. É muito comum que em ações de educação ambiental a gente queira esconder as coisas ruins e os conflitos e mostrar coisas boas. Isso é muito comum em espaços educadores, inclusive, quando a gente leva as pessoas para conhecer um lugar, a gente quer que elas gostem daquele lugar e às vezes a gente esconde os problemas. Só que a realidade, ela é problemática, ela é conflituosa, não existe questão ambiental que não envolva conflitos. Então, para a gente fazer uma educação ambiental mais coerente, mais crítica, que mostre mesmo para as pessoas, né, que a questão ambiental é complexa e que envolve vários aspectos e vários interesses diferentes, vários pontos de vista diferentes, é interessante a gente abordar os conflitos nas ações educativas, e isso está dentro da dimensão de valores éticos. Um outro ponto que eu quero destacar é a colaboração, que tem a ver com a mediação das atividades também, né? Quando a gente vai pensar numa ação educativa, é importante a gente analisar se essa ação está ajudando as pessoas a aprenderem a trabalhar juntas, a aprenderem a colaborar. Que esse é um valor da educação ambiental também, né? De fazer junto e de colaboração, ao invés de incentivar a competição. Então, vou dar um exemplo também que é muito comum, que são as gincanas nas escolas. Às vezes tem gincana de qual é a turma que leva mais garrafa PET para as escolas, por exemplo, e aí acaba tendo um efeito contrário, que incentiva a competição na escola entre as turmas, e às vezes até as crianças compram refrigerante para poder levar a garrafa PET e ganhar a competição. Então, é isso que a gente quer pensar e ajudar as pessoas a colaborarem, a aprenderem cada vez mais a colaborarem, no sentido da relação entre seres humanos que eu tinha falado, né, que também faz parte da educação ambiental. E a gente pode incluir aqui, especialmente quando a gente fala de biodiversidade, do cerrado, né, discussões em relação ao direito à vida. Então, o que a gente valoriza na biodiversidade? A gente acha que ela só é útil, que ela só pode existir, tem direito a existir quando ela é útil para a gente? Ou a gente considera que todos os seres têm direito à vida? E a gente pode entrar, inclusive, nas causas de direitos animais, que estão relacionados com esse tema. Também é uma questão ética que é muito interessante de trabalhar na educação ambiental, principalmente quando a gente fala de biodiversidade. Então, o porquê da conservação, né? Por que é importante conservar, por que a gente quer conservar? E talvez pensar que não precisa ser só útil para os seres humanos, mas que todos esses seres também merecem a vida, né, e ter um ambiente equilibrado e tudo mais. E aqui são os valores estéticos, alguns exemplos, né, de como a gente pode trabalhar os valores estéticos. Esse nome às vezes causa um pouco de confusão, porque parece que a gente está falando só de beleza, mas na verdade, filosoficamente, essa palavra tem uma origem em relação aos nossos sentidos, como que a gente interage com o mundo a partir do nosso corpo, usando os nossos sentidos. Então, a gente trabalha os valores estéticos quando a gente promove um contato profundo com a natureza e uma compreensão para além do racional. A gente pode aprender com o corpo sem precisar racionalizar muito sobre aquela experiência, mas só a experiência de estar em contato direto com a natureza já é um aprendizado sensorial, é um aprendizado de sentimentos que geram na gente essa experiência e que não necessariamente a gente precisa racionalizar e transformar em conteúdo, por exemplo. Então, aqui eu trouxe algum exemplo de contemplação, né, que na verdade, assim, o cerrado é super privilegiado para a gente trabalhar essa dimensão. Então,
atividades menos cognitivas, né, menos de apresentação de informações, de conteúdos, em uma parada, por exemplo, em silêncio, para contemplar uma paisagem, pode ser uma forma de trabalhar os valores estéticos. Ou usar os sentidos para perceber o ambiente. E a gente trabalha muito isso, né? Então, tem 1000 texturas diferentes no cerrado, e sentir isso com as mãos, ou fechar os olhos e ouvir os sons, são formas da gente aprender com o corpo, que não seja por esse lado racional, e interagir com esse ambiente. E, como eu falei, uma experiência direta na natureza, que eu acho que um dos melhores exemplos é a visita noturna na trilha, que é uma experiência incrível. O que a gente considera quando a gente fala dessa experiência direta, de aprender pela experiência? Que quanto mais a gente conseguir levar as pessoas para vivenciarem isso de verdade com o próprio corpo, mais transformação a gente vai conseguir. Porque acho que vocês podem pensar aí a diferença que é quem já visitou o Cerrado, por exemplo, e ver um filme sobre o Cerrado. Então, por mais que, ou aqui o que eu estou mostrando, né? Fotos, por exemplo, essa foto de pôr do sol, ou dessa flor, é muito bonito, a gente vê pela tela, mas é outra experiência quando a gente está lá, sentindo aquilo no corpo, né? Então, a visita noturna é uma experiência bem interessante. Eu posso contar aqui para vocês em detalhes como foi essa experiência para mim, mas nunca vai ser a mesma coisa de você vivenciar isso com o seu próprio corpo. Então, quanto mais a gente conseguir proporcionar dessas experiências diretas, melhor. E aqui na dimensão dos conhecimentos, eu destaquei, né, que a gente pode trabalhar, sim, os conhecimentos científicos. Quando eu digo que a gente precisa ampliar essa visão, a ideia não é esquecer dos conhecimentos científicos, né? E quando eu digo também que a gente vai trabalhar com o diálogo, não é não falar o que a gente sabe, é apresentar, sim, o que a gente sabe e os conhecimentos científicos também. Afinal, a gente está numa universidade, né? E muitas pesquisas e muito conhecimento é gerado nesse próprio lugar, nesse próprio cerrado. Então, é importante, sim, valorizar a ciência e os conhecimentos científicos, mas a gente não pode esquecer que eles não são a única forma de conhecer. Existem várias outras formas. Então, aqui eu trouxe o exemplo dos saberes populares, das plantas medicinais, como que as pessoas se relacionam com o cerrado em outras culturas. A gente geralmente passa uma visão muito de uma sociedade urbanizada, né, que vive da cidade, distante da natureza, ou um pouco mais distante, e aí a gente tem uma forma de se relacionar com esse ambiente. E outras culturas, outras sociedades que se relacionam de uma forma diferente, mais aprofundada, ou como que as pessoas se relacionam com os alimentos que estão presentes no cerrado. Eu não sei como é que está agora o grupo da trilha, mas quando eu fiz uma visita com um monitor indígena, e foi uma experiência super interessante, porque ele tinha uma visão completamente diferente. Então, aqui na UFSCar também a gente tem o privilégio de ter estudantes indígenas que podem trazer um pouco mais desses saberes que são mais distantes para a gente. E outra coisa que eu destaquei aqui em relação aos conhecimentos é lembrar da visão sistêmica. Então, a gente está muito acostumado a encaixotar os conhecimentos, né? E apresentar eles de forma fragmentada. E a trilha mostra tudo aquilo acontecendo, essas relações todas acontecendo na vida real, né? Tanto as relações ecológicas, biológicas, como também as interações sociais, culturais, os conflitos, tudo isso faz parte do mundo real. Então, é importante a gente lembrar de integrar os conhecimentos, né? De fazer essa relação e entender como tudo está relacionado, e o que eu faço interfere na sua vida, e o que você faz interfere na minha, ou na vida, em todas as vidas que existem no Cerrado. Então, eu destaquei também aqui como princípio que está dentro dessa dimensão, a visão sistêmica. E só para terminar, eu acabei não controlando meu tempo, desculpa, eu não sei quanto tempo eu falei. Eu só quero destacar, assim, a partir de tudo isso que eu mostrei, né, como o Cerrado e esse projeto da Trilha da Natureza é um espaço educador incrível, que tem um potencial enorme, e que a gente
pode aproveitar muito, né? Eu acho que a trilha é um ótimo exemplo de como aproveita todo esse potencial que está disponível tão perto da gente, né? Que a gente pode aproveitar para fazer educação ambiental. Então, era isso que eu tinha para compartilhar, e aí eu espero interagir mais com vocês. É muito ruim apresentar aqui e não ver ninguém, mas eu espero que a gente possa interagir mais com as perguntas. Quero deixar de novo o meu contato e só quero agradecer, porque eu tinha apresentações antigas e eu roubei umas fotos de algumas pessoas que já tinham me cedido fotos outras vezes, então quero deixar aqui os créditos. E é isso. Muito obrigada. Nossa, foi muito legal, Maila. Muito legal saber da sua trajetória na trilha. Que bom. Agora a gente vai passar para a Regiane, a gente deixa a palavra para você, Regiane. Aí no final a gente vai abrir para perguntas. Aí a gente vai tirar tem mais curiosidades sobre a gente para perguntar. Então, a palavra é com você, Regiane, fica à vontade. Boa noite a todos. Quero agradecer muito ao pessoal da trilha, né, Liane, as monitoras, pelo convite. Me senti bastante honrada com isso, né? Elas sabem que eu sou apaixonada pelo Cerrado, né? O Cerrado para mim foi paixão mesmo, né? E adoro trabalhar, né, com os alunos e com o Cerrado. E antes de falar propriamente da experiência, né, que eu tive aqui em São Carlos com os alunos, quero dar uma introduçãozinha aí, né, colocando, contextualizando um pouquinho, né, a situação. Então, assim, a gente nunca falou tanto, né, acho que nunca a educação ambiental foi tão importante, né, como agora, e a gente está passando por essa questão da pandemia aí. A gente passou já por pandemias, né, na história do mundo, mas não assim, nesse contexto, né, quando a comunicação é tão rápida, e a gente sabe, muitas vezes, em certos momentos, quase em tempo real, o que está acontecendo do outro lado do planeta, né? E isso faz a gente indagar muito, questionar muito, faz a gente refletir muito sobre a situação, né, que está ocorrendo. E com isso a gente vai percebendo as coisas muito mais rápido, né, nessa questão da pandemia. Não tem como falar, né, não tem como contextualizar, porque a gente está vivendo isso diariamente, 24 horas por dia, né. Então, assim, diversos grupos e diferentes grupos eu tenho ouvido, né, essa questão da pandemia ser causada do novo coronavírus ser causada, assim, por um abuso do ser humano, né, em relação ao meio ambiente, à natureza, e, enfim, ao equilíbrio ambiental, né, que está cada dia mais desequilibrado. E aí, gente, para pensar essa educação, né, que nós acostumamos a chamar de ambiental, que na maioria das vezes nos remete a um pensamento verde apenas, né, mas que não deixa de ser importante, lógico, mas que para mim vai muito mais além disso, né? Eu acho que é válido, mas a gente precisa também abordar, trabalhar, construir, agir, numa abordagem um pouquinho mais ampla, né? Ou seja, a meu ver, buscar uma mudança de paradigma mesmo em relação às outras espécies de vida, né? Que a gente convive. E que não são poucas e que muitas estão se extinguindo devido à nossa ação, né? A ação da nossa espécie. Então, nessa linha que eu procuro trabalhar com os alunos, né? Não só nessa questão que a Maíla colocou bem, né? Que é a questão só ecológica ou biológica, mas a questão da relação mesmo, né? Com as outras espécies. E isso é nessa linha que eu procurei trabalhar e, assim, nessa extensa minha vida docente, né, que já não faz muito tempo, né, que eu trabalho na escola com os alunos e sempre abordando essa questão da educação ambiental, né, comecei lá em Campinas, na escola pública e já trabalhando com os alunos, né, em trilha, né, me lembro bem a trilha na Serra do Japi que eu fiz com os alunos, 40 alunos, né, na Serra do Japi, trabalhando a questão da sensibilidade, da estética, né, que a Maíla colocou, que foi incrível, né, foi inesquecível aquela experiência,
e de perceber, usar os sentidos, né, para perceber o ambiente, não só a visão, mas a audição, né, o olfato, o tato, né, sentir mesmo as plantas, tudo que a gente encontrava, né, no nosso caminho. E então isso já vem de longa data, né? Então, quando eu me mudei para São Carlos em 2011, que eu fui trabalhar, né, passei no concurso do estado e fui trabalhar no distrito de Água Vermelha aqui, eu me deparei, né, com abrindo a janela da sala de aula, não tinha nada mais, nada menos do que um grande cerrado na minha frente, né? A escola fica ali no distrito de Água Vermelha e o cerrado é do outro lado da rua, né? Então eu tenho um verdadeiro laboratório a céu aberto ali, né? Quando eu olhei aquilo, me apaixonei. Eu falei, nossa, tem uma oportunidade incrível aqui para trabalhar com os alunos. Então, nas minhas abordagens com eles, né, eu assim tive muitas surpresas, né? Muitas surpresas, muitos questionamentos, muitas descobertas, né? E uma delas foi quando eu estava trabalhando com os alunos no ensino médio e que eu me lembre, né, que me marcou bastante, foi que um aluno, acho que foi da segunda ou terceira série do ensino médio, quando eu estava trabalhando sobre os biomas, né, com eles, falando dos biomas da Mata Atlântica, do Cerrado, e eu me lembro bem que eu abri a porta da sala de aula e mostrei para eles, falei, e esse bioma, né, essa mata que está aqui, né, que bioma é esse, então? E eles não sabiam, né, eles não sabiam que ali era Cerrado, que é uma parte do cerrado, né, com as suas características todas. E, e daí isso me chamou muita atenção, né? Então aí a gente começou um trabalho ali com um projeto com o estudo do cerrado e que culminou num stand na Feira de Ciências daquele ano, né, que eu me lembro, 2012, eu comecei lá, acho que foi 2015, no final de 2015 foi essa Feira de Ciências, que eu vou mostrar depois nos slides, que a gente trabalhou, né, os aspectos do cerrado. E assim, foi incrível, né? Nessa época se destacou bastante uma das alunas, a Larissa, né? Que ela, para mim, virou uma grande amiga agora, ela está na universidade, mas que na época ela virou monitora da trilha, inclusive, né? Por conta desse projeto no Cerrado. Né, por conta desse trabalho com o Cerrado, ela virou monitora da trilha e por um tempo, e depois, hoje ela é fã do Cerrado, ela defende, ela tem os valores dela construídos em cima da defesa também das espécies, tudo. Então, foram muitos alunos que eu trabalhei, né, e que deram retornos depois no futuro, que, assim, incríveis, né, que me paravam na rua às vezes e que nem lembrava mais, porque já estavam, né, diferentes, e que me falavam das vivências, né, que a gente teve nos trabalhos de educação ambiental na escola e o quanto aquilo tinha sido importante para eles, né, o quanto eles tinham vivido aquilo e levado, né, para a vida deles futuramente. Então, assim, mais recentemente, né, a gente trabalhou com o projeto do Jardim do Cerrado, né, que a gente começou em 2018, final de 2018, 2019 nós levamos então esses alunos para fazer a trilha e para fazer todo o projeto, né, do jardim, de construção do Jardim do Cerrado na escola. E em relação a isso, assim, agradeço muito o pessoal da trilha, porque eu abracei esse sonho, né, de fazer esse trabalho sobre o Cerrado, e o pessoal da trilha me ajudou, né, a construir esse sonho e a levar os alunos para lá, inclusive, que a escola pública, vocês sabem que é complicado, né, trabalhar, porque nunca tem verba, nunca tem dinheiro para nada, né, eles não têm nem sequer como bancar um ônibus para levar os alunos, né, para fazer uma trilha. Então, o pessoal da trilha me ajudou muito nesse sentido, a UFSCar,
E assim, eu quero chamar muita atenção para isso, né? Que é o quanto é importante, né? Esse trabalho na escola pública, né? Para aqueles alunos que quase não têm acesso a isso. E iria um pouquinho mais além, os alunos também da escola, da rede privada, que tem mais condições sociais, que tem mais condições de pagar, muitas vezes eles não têm essa consciência, né, ambiental, que também tem que ser trabalhada, eu acho, né? Então, eu acho que em todos os anos. Então, eu vou passar um pouquinho os slides aqui do nosso trabalho, e enquanto eu vou passando, eu vou contando um pouquinho, né, de como é que foi essa experiência. Então, aqui um pouquinho, eu estou mostrando um pouquinho do que foi aquele trabalho que eu fiz com o stand, né, da Feira do Cerrado, em 2015, que eu contei para vocês que a Larissa, por exemplo, se tornou uma monitora, né, devido a esse trabalho. Então, esse stand, ele culminou, então, no trabalho do Cerrado daquele ano todo, né, que a gente apresentou, né. Aqui em São Carlos tem para quem está assistindo de fora, né? Aqui em São Carlos tem o CDCC, que empresta bastante material para a gente fazer o trabalho nas escolas. Então, muito material que está aqui eu trouxe de lá, né, para a exposição. Eles têm bastante material do Cerrado. Esse trabalho todo, os alunos que construíram, né, essa identificação botânica, né, das plantas do Cerrado, a gente contou muito com a ajuda dos monitores e do pessoal do UFSCar. Aqui a Larissa, né, que eu contei para vocês, que é a aluna que se envolveu bastante, né, com essa questão do cerrado. Rejane, para mim não está mudando o slide. Será que é só para mim? Não sei. Para os outros está mudando, gente? Então, Regiane, não está mudando o slide. Eu acho que deu uma travada. Era só um pouquinho, então. Tá bom. Fique à vontade. Não está mudando igual. Não? Não? Tudo bem? Tenta colocar de novo, Regiane. A gente tenta colocar de novo e vai. Não foi? Não está colocando. Agora tá. Oi? Agora sim. Tá. Então, aqui foi o stand da feira, né, que eu falei para vocês, que foi em 2015, né? O material. Aqui a Larissa, que é a aluna que eu falei, que acabou virando monitora da trilha, né? E os alunos foram os alunos que montaram, né, esse material e que foi a culminância de um trabalho que a gente desenvolveu o ano todo, né, com as espécies do cerrado, enfim. E aqui, Regiane, eu acho que não está passando. Acho que não está passando as fotos. não foi? Não foi. Tenta. Aí, agora foi. Agora isso.
Clica direto em cima da foto, Regiane. Acho que ele Isso, acho que tenta... Isso. Foi? Foi. Isso, foi. Uhum. Tudo bem? Tá ótimo, pode continuar, tá tudo ok. Tá, então esse material que eu falei que eles estavam, que os alunos prepararam, né, para esse stand. E aqui, olha, rapidinho. Eu quis voltar um pouquinho lá atrás, gente, para mostrar assim, que esse trabalho com o cerrado ele já vem de um tempo aí, né? Aqui em São Carlos. E aqui foi esse projeto, então, com os alunos, agora que começou o ano passado, no finalzinho de 2018 e mais no 2019, que a gente, então, começou a trabalhar o cerrado, né? As monitoras da trilha foram para a escola, fazer as rodas de conversa com os alunos, levar o material, né? Vários materiais do cerrado para fazer essa roda com eles. E daí depois a UFSCar até conseguiu o ônibus para a gente poder levar então os alunos para a trilha, né? Antes de fazer a trilha a gente passou, eles tiveram as orientações, né, ali com as monitoras de como é que ia ser o trabalho naquele dia e passamos aqui depois fizeram a visita ao pomar do Cerrado da UFSCar. Né? Então, a UFSCar também tem um pomar do cerrado, onde estão plantadas ali várias espécies. O professor Maurício recebeu eles, conversou, explicou, né? Mostrou esse pomar. E depois a gente foi, então, para a trilha com eles, né? Alunos do sexto ano, né? Faixa etária de 12 anos, e mais ou menos uns 32 alunos. E a gente foi, então, fazer a trilha e observar, então, as espécies, né? E ter a visão mais bonita que essa, não é verdade? Aí coletaram também as sementes do cerrado, né? Fizeram uma coleta de sementes para a gente fazer um berçário, né? De plantas do cerrado na escola. Aqui eles estão na mata, né? Tem no bosque lá da trilha. Aqui a gente dá uma parada, fecha os olhos, né? Usa outros sentidos para perceber o ambiente, se encanta, né? Com o que existe, né? Ali. E isso foi muito, muito bom. E depois na escola, né? A semente que eles coletaram, eles começamos ali a fazer uma seleção para fazer o plantio dessas sementes e fazer um berçário eles plantaram, né, essas sementes para fazer um berçário das plantas do cerrado. Então aqui, né, o início do trabalho. E aqui a gente teve a ajuda do Lincoln, né? O Lincoln é um professor e um biólogo também, muito envolvido com a parte botânica do cerrado, né? Ele identifica muito as plantas do cerrado, sabe muito sobre isso. Então ele me ajudou bastante nessa parte, né? Ele fez uma roda de conversa com os alunos, levou as mudas, né? Que ele tinha, várias espécies, né? Do cerrado. Conversou, né? Os alunos participaram na roda de conversa e depois nós fomos fazer o plantio dessas mudas. Vocês estão vendo, gente? Tá dando para ver? Sim, tá dando para ver. Tá ótimo. Qualquer problema, me interrompam aí e falem, tá? Aí os alunos, nós Tudo bem, tudo separamos bem. um espaço na escola, né? E nesse espaço, então, a gente começou a construção do Jardim do Cerrado. Jardim ou pomar do Cerrado, né? Cada hora a gente fala de um jeito.
E essa aluna aqui, a Tayla, né, é uma das alunas que mais se envolveu com esse projeto. Né? A Tayla, para vocês terem uma ideia, ela fez um diário de bordo, onde diariamente ela ia lá cuidar das mudas, né? Regar as mudas. Ela conseguiu colocar o nome científico, o nome popular de cada espécie que a gente plantou ali. São alunos do 6º e 7º ano, né? Na época eles eram do 6º ano. E ela fez um diário de bordo que ela carregava com ela para todo lado. Assim, ela se envolveu muito mesmo com a questão do cerrado. Ela virou ali, eu vi na Tayla, eu vi uma futura bióloga, ecóloga, sei lá, botânica, porque assim a paixão que ela pegou por isso e que assim eles, né? Eles todos se envolveram, mas a Tayla, sim, foi incrível, assim, o envolvimento dela, né? Aqui o Lincoln, né, ajudando a plantar. Isso depois virou um trabalho, né, que a gente apresentou na UFSCar, e que foi muito legal, assim. E assim, gente, a Tayla, eu falo muito da Tayla, porque ela se envolveu demais, e esse ano a gente pretendia muito, né, continuar o trabalho, né, dar continuidade ao Jardim do Cerrado, porque as mudinhas começaram a crescer, e ela começou a cuidar disso com todo carinho, né, e aí agora eu até tentei um trabalho virtual com ela, mas a gente esbarra no problema da falta de internet, né? A maioria dos alunos da escola pública, nesse programa que o governo colocou aí agora, né, de fazer as aulas à distância, a maioria não tem acesso à internet, não tem acesso a computador, não tem acesso às vezes tem internet, tem a ferramenta, mas o sinal não ajuda, né? Ele não é consistente o suficiente para dar conta, né, de tudo isso. Então, assim, a gente ficou bastante limitado por conta de falta de instrumentalização mesmo, porque o que falta sei lá, são os governantes que nós temos, né, perceberem que a realidade nossa é outra totalmente diferente, né? E é uma pena isso, sabe? É uma pena porque a gente tem talentos, a gente tem um potencial incrível no meio desses alunos, e se a gente desse voz e vez para eles, vocês iam ver quanta coisa, quanta surpresa boa, né, ia ter aí, quanta coisa legal ia sair daí, né? Mas somos limitados aí por esse problema da carência, né, do acesso aí a tudo isso. Então, assim, o que eu busco, né, é trabalhar no sentido da gente trabalhar valores, né? Não só os valores em relação à biologia, mas os valores em relação à vida, né? A vida em toda a sua expressão, aos valores, assim, para a gente ajudar a disparar gatilhos como da curiosidade, como da sensibilidade, do encantamento, né? Essas referências, elas são importantes, porque os alunos, eles prestam muito mais atenção no que você faz, né? Eles te observam muito, e isso é muito forte para eles, né? Pesa muito para eles, né? Eu tiro como exemplo eu também, né? Eu também tive exemplos que nesse sentido, né? Meus pais, por exemplo, meu pai ele tem um amor, né, pela natureza, pelos animais, pelos seres vivos, né? Um encantamento que é nato que ele passou para mim, né? Então eu acho que esse encantamento, essa relação com não só com a natureza, mas com a vida em si, né, em todas as suas expressões, né? Esse respeito,
Eu acho que isso é uma questão de referenciais que a gente tem que ter na vida, né? E eu acho que o professor é um referencial importante. E eu tive várias testemunhas disso. Então, assim, eu fico muito chateada de querer continuar um trabalho, né? E não poder, né? Devido à pandemia, que está aí, deixa a gente dentro, isolado em casa, a gente não consegue fazer isso. E devido a eu até querer continuar virtualmente, não conseguir por conta do limite, né, dos alunos que querem também, né, que gostam, que buscam isso e não conseguem por causa do limite, né, que a gente tem aí, que a gente esbarra. Então, o que eu desejo muito, gente, é continuar, né, ajudando a construir isso, nas todas as oportunidades que eu tiver, porque assim, a educação ambiental para mim, ela não é só uma área, um setor da ciência ou da biologia, ou a educação ambiental para mim é uma filosofia de vida, né? Eu acho que quando você faz educação ambiental, você não passa só pela biologia, ou pela botânica, pela ecologia, ou pela zoologia, não, você passa pela filosofia, pela sociologia, pela antropologia, pelas humanas todas, porque a educação ambiental é uma filosofia de vida, né? É um aprendizado. E eu vejo, e os alunos estão abertos ali, né? São livros abertos para você poder trabalhar isso, né? E se você for um bom exemplo, um bom referencial para eles nesse sentido, né? Abrir as portas para que eles possam se expressar, você vai ter, assim, surpresas incríveis, né? Como eu tive, né? Em toda a minha vida, aí se eu for contar aqui, dá um livro, né? Dá outra live, outras lives aí na vida, né? E então eu acho que eu vou terminar minha apresentação com a frase do Paulo Freire, né, que eu gosto muito e que eu acho que serve muito para pensar a educação ambiental, né? Que educação não transforma o mundo, né? A educação, ela muda as pessoas, né? E as pessoas é que mudam o mundo. Então, acho que Paulo Freire, por exemplo, é um referencial muito importante para a gente pensar e trabalhar a educação ambiental. Então, é isso que eu queria falar e agora eu estou aberta aí às perguntas. Obrigada. Obrigado, Regiane. Foi ótimo a apresentação. A gente aprendeu muito com a sua experiência. Então, a gente vai abrir agora para as perguntas. Biane, você tem alguma pergunta aí no Facebook para falar para a gente? Não, eu vou dar uma olhadinha ali agora, né? Também queria começar, antes de abrir para as perguntas, agradecer, né, as falas, que, né, foram muito importantes e agregaram bastante, né, para a gente, a forma como a Maíla nos trouxe, da experiência dela, né, de como se formou pelo projeto também, né, e hoje forma pessoas pelo projeto, a experiência da Regiane, né, que transforma pessoas, né, não transforma pessoas, com a educação transforma, como, né, bem nos lembrou a frase do Paulo Freire, através desse trabalho bonito que faz. E obrigada, né, pela presença de vocês, por compartilhar com a gente. E agora a gente vai então ver as perguntas e a gente continua conversando, né? A primeira pergunta que a gente tem aqui, então, é do José Carlos Guirelli. Como introduzir esse conhecimento no currículo escolar? Aberta para as duas comentarem, né? Vou deixar para a Regiane, que ela tem muito mais experiência para falar disso. Não, temos, né? Zé Carlos, grande amigo, obrigada por você estar participando aí, é um grande amigo de Campinas, também professor, sabe muito bem a realidade, né, da escola e o que a gente passa, né, lá dentro da escola pública. Então, eu acho que educação ambiental não tem como ser uma disciplina, né, dentro do currículo. Eu acho que a educação ambiental, ela perpassa tudo, né, ela perpassa todas as disciplinas e ela é transversal, eu acho que todas as disciplinas deveriam trabalhar um pouco da educação ambiental.
Porque a educação ambiental, que eu falei um pouquinho no final, ela traz, é uma filosofia, para mim é uma filosofia de vida, né? Eu adoto como uma filosofia de vida, e quando você trabalha assim, você tem que trazer os conhecimentos vários de todas as áreas. Então, não tem como virar uma disciplina curricular, né? Eu acho que não é legal isso, eu acho que não dá muito certo virar uma disciplina. Eu acho que ela tem que ser, eu acho que quando você, na formação dos professores, eu acho que falta nas universidades um pouco, trabalhar essa questão da educação ambiental nos cursos de formação dos professores, para que eles, quando forem para a sala de aula, eles trabalhem a educação ambiental da visão deles, né, da disciplina deles, trazendo, né, agregando conhecimentos para ampliar essa visão de mundo, essa mudança de paradigma que a gente quer tanto, né? Essa mudança de relação com o meio ambiente, com os seres, com a vida. Então, eu acho que isso dá para ser trabalhado nos cursos, né, nas graduações de várias disciplinas, vários cursos, né, de várias formações dos professores. É isso. Não sei se a Maíla quer acrescentar alguma coisa. Eu não tenho experiência em escola, então eu acho difícil eu falar, ainda mais tendo uma professora aqui para falar melhor do que eu. Mas vira e mexe surge essa discussão, né? Se a educação ambiental deve ou não ser uma disciplina na escola, pela lei, pela política nacional de educação ambiental, não deve ser uma disciplina e deve ser trabalhado de uma forma transversal, como a Regiane falou. Porém, de vez em quando surge questionamento sobre isso. Até alguns lugares vão contra a lei e inserem uma disciplina no currículo. Eu, assim, de novo, como uma pessoa de fora, eu vejo que o ideal seria realmente ser transversal, como é e está previsto, mas talvez na prática isso não esteja acontecendo como poderia ou como deveria. E aí, talvez, se a gente incluísse, eu não sei nem se eu chamaria de disciplina, mas talvez algo assim separado, mais específico, por exemplo, projetos que envolvessem várias professoras, mas que talvez tivesse alguém responsável por educação ambiental na escola, seria interessante para aumentar a educação ambiental que acontece na escola. Aqui em São Carlos, a gente teve uma experiência interessante no município, alguns anos atrás, que algumas professoras foram selecionadas para fomentar a educação ambiental na escola, e elas tinham horas de trabalho só para isso. Porque a Regiane sabe muito bem como é difícil no turbilhão da vida cotidiana das professoras e professores, você ainda ter à disposição, por exemplo, que ela tem para desenvolver todo um projeto que demanda muito mais trabalho do que se você fosse dar uma aula comum lá na sala de aula e pronto, né? Então, e eu acho que as pessoas que se dedicam a isso deveriam ser remuneradas por esse trabalho. Então, esse é um exemplo de sucesso que aconteceu por pouco tempo, infelizmente, por mudança de gestão, mas que poderia ser aplicado de ter uma professora com horas dedicadas só para a educação ambiental na escola. Eu acho que é um caminho para a gente ter mais educação ambiental na escola. Ótimo, gente. Eu tenho uma pergunta para fazer. Na verdade, é uma. Desculpa, Liana. Desculpa, pode falar, depois eu falo. Eu faço minhas perguntas por último. Não, pode fazer a pergunta. Posso fazer? Vou fazer, deixa eu fazer. Uhum. Marquei aqui algumas. Espera um pouquinho, gente. Vou pegar aqui que eu fiz colinhas. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre se vocês tiveram já experiência com educação ambiental para crianças. Se vocês falassem um pouquinho, se já tiveram. Você quer falar, Maíra? Eu fiz um trabalho no passado com os alunos do ciclo 1, né? Uma professora me pediu para eu ajudá-la ela estava trabalhando a questão
do meio ambiente, e ela me pediu para ajudar a construir um terrário com ele. E foi assim, foi incrível a experiência, né? E depois, assim, foi um projeto, né? A construção do terrário, acompanhamento, o que ia acontecer com eles. Aí eles me mandavam, como era no período contrário que eu trabalho, eles me mandavam cartinhas contando das observações que eles faziam diariamente no terrário. Então, as cartinhas, assim, emocionantes, sabe? Como eles se envolvem, né, com as coisas, como eles são sinceros, como eles se jogam, né, nos projetos. Por isso que eu acho, assim, eu acho uma pena, né, a gente não ter recursos, não ser valorizado, porque a gente tem projetos incríveis para desenvolver dentro da escola pública, e a gente não consegue muitas vezes porque esbarra, né, na falta de tempo, na falta de recurso, na falta de cooperação, né, de outros setores. E as crianças ali, os alunos, como é o caso desse projeto que eu fiz com o Ciclo 1, as crianças entram de cabeça, eles se envolvem, eles vão mesmo. Você tem que aproveitar esse potencial, né? Você tem que aproveitar para poder trabalhar aquilo que você acredita que tenha que ser uma mudança, que tenha que evoluir, melhorar, no sentido da mudança, né, de paradigma que a gente quer tanto que aconteça, né, de valores, de relações com o meio ambiente, tudo. Então, você tem que aproveitar, e muita coisa está sendo desperdiçada. E é isso que me dá, assim, uma angústia muito grande, que eu vejo muito desperdício de oportunidade e eu não sou muito limitada para dar conta de tudo isso. Então, esse trabalho com esses alunos do ciclo 1 foi um exemplo mais recente, né, que eu fiz e que eu achei que outros poderiam acontecer, né, outros poderiam ser feitos aí que dariam muito resultado. Eu lembrei de uma história muito engraçada da minha vida de monitora da trilha, logo no começo, que a gente recebeu um grupo de crianças bem pequenininhas da creche. Elas tinham, acho que 4, 5 anos. E a gente ficou bem, assim, apreensivas para dizer como que ia ser essa visita, né? Tanto em relação à segurança, como o que a gente ia fazer com as crianças, como a gente ia conduzir essa visita. E a gente pensou em brincadeiras, porque a gente achou que era isso que ia ser legal para elas. Então, a gente pensou em algumas atividades, só que chegou lá, elas eram tão pequenas que elas não entendiam as brincadeiras que a gente tinha inventado. E ficou um tempo assim, a gente vendo que não estava dando certo, e acho que aí é até importante falar um ponto, né, de ter flexibilidade na educação ambiental, é super importante, a gente não pode chegar para uma atividade com um roteiro pré-definido e querer fazer aquilo se não está dando certo, né? A gente precisa ter abertura para ver a reação das pessoas e mudar os planos. E aí, no fim, na verdade, o que deu mais certo foi passear pela trilha. Foi isso que elas foram fazer lá. E aí a gente andou pelo cerrado, um caminho um pouco mais curto para elas não ficarem tão cansadas. Mas aí apareceu uma aranha, por exemplo, todo mundo começou a cantar a música da Dona Aranha. E foi essa a visita. Então, a gente, no fim, elas aproveitarem o ambiente era o que foi o que elas foram fazer mesmo, né? E foi o que deu certo. Mas eu só para complementar esse assunto, uma coisa que eu gosto sempre de falar, inclusive que o meu doutorado foi sobre isso, é lembrar que a educação ambiental não é só com crianças, que as pessoas adultas também são público da educação ambiental, sou a maior defensora disso. Porque além de considerar que nós, pessoas adultas, aprendemos também o tempo todo, que aí a gente também volta para o Paulo Freire, né? Que todo mundo tem sempre alguma coisa para ensinar, alguma coisa para aprender. Além disso, a gente coloca uma carga de responsabilidade enorme sobre as crianças. Elas são o futuro, elas que vão mudar, e os adultos que estão tomando as decisões agora, e a gente esquece dessas pessoas. E além disso, lembrar que as crianças interagem com as pessoas adultas. Então,
se a gente quer cuidar também da educação das crianças, cuidar da educação dos adultos também vai fazer cuidar da educação das crianças, porque elas interagem com os adultos o tempo todo. Então, só para fazer esse lembrete, que eu não podia deixar de aproveitar a sua pergunta para falar disso. Acho que tem mais uma aqui no Facebook, né, Eduardo? Uma pergunta? Isso, acho que tem. Se vocês, da Maria Polido, se vocês acham que a educação ambiental como tema transversal facilita o trabalho ou dificulta? A gente já mais ou menos falou um pouquinho sobre isso, né? Vocês falaram um pouquinho, mas se quiserem complementar com a pergunta dela. Assim, eu trabalho com alunos, esse ano, por exemplo, do 6º ao 3º ano do ensino médio. Eu tenho alunos de todas as séries. Eu vejo assim, se outras disciplinas trabalhassem também educação ambiental, dessa perspectiva de mudança de paradigma, em relação ao respeito, né, a sensibilidade em relação às outras formas de vida, eu acho que ajudaria bastante. Eu estou falando agora da minha vivência, né? Estou dando o meu testemunho aqui. Então, somente eu, professora de ciências ou de biologia, trabalhar isso, eu acho que fica uma coisa meio isolada, né? Fica uma coisa só de, é só daquela disciplina, é só daquela matéria, o restante não precisa se preocupar com isso, porque não faz parte do nosso mundo, sabe? Então, eu acho que a educação ambiental engloba tudo, né? Engloba todos os aspectos, como eu já falei. Então, eu na minha experiência, né, na minha vivência, eu acho que se outras disciplinas, outros professores trabalhassem também, né, de uma forma voltada para isso, por isso que eu acho que a formação do professor ela é bastante importante, né? Quando o professor está se formando lá na licenciatura para ir dar aula, eu acho que nessa formação já tem que ser abordado, né, essa questão, abordada essa questão para ir tendo essa visão, porque os alunos também na graduação, não sei se aquele aluno que está se formando para ser um professor de geografia, de ciências, matemática, se lá na graduação é trabalhado isso. Acho que não, muito pouco, eu acho, na minha visão. Então, eu acho que já ajudaria muito, sim. Né? E a gente estaria trabalhando de uma forma transversal e um vendo aspectos que o outro não viu, né? E um contribuindo com o outro. É isso. Eu tenho uma pergunta aqui do YouTube, da Carol Guiar. Ela é uma pergunta para a Mayla. Ela disse, né, que acompanha e gosta muito do trabalho da FUBA, e ela perguntou como é o manejo de uma empresa de educação ambiental. Manejo é um termo engraçado para a gente falar de empresa. Não sei exatamente o que você quer saber, mas empreender era uma coisa que não passava pela minha cabeça nessa época de trilheira, de monitora, era algo muito distante. Na universidade a gente tem pouco contato com esse mundo, né? A gente nem pensa como uma possibilidade. Então, foi um desafio grande quando a gente descobriu que existia também esse caminho para continuar trabalhando com educação ambiental. E é um grande aprendizado diário de entender esse mundo empreendedor e também entender o que a gente vai aproveitar disso, o que faz sentido para a gente e o que a gente acha que não é para nós, né? Porque nós não somos qualquer empresa que quer lucro acima de tudo. Nós somos uma empresa socioambiental e o nosso principal motivo de existir é promover a educação ambiental seguindo os nossos princípios éticos. Então, é um desafio a gente aprender com esse mundo que é muito distante de quem está na universidade, quem sai da universidade, né? E aproveitar o que a gente consegue e descartar o que não serve para a gente, né? Mas é um desafio muito encantador, assim, depois que eu conheci essa possibilidade, eu não vi mais
outra direção para seguir na minha vida profissional. Eu fiquei muito encantada com a autonomia que isso traz para a gente, né, de decisão, do trabalho, e também um monte de desafios junto, né? Mas é desafiador e encantador ao mesmo tempo. Obrigada, Mayra. Valeu pela resposta. Pergunta da Luana Carvalho agora. Boa noite, sou gestora ambiental, formada há 2 anos, e uma das disciplinas que mais gostei foi a parte de educação ambiental. Gostaria de saber quais são as principais dificuldades encontradas para se inserir nesse ramo e quais as dificuldades depois de entrar nessa área. Bom, eu sou meio suspeita, né, para falar disso, porque, assim, dificuldades em que sentido, né? Quando eu fui para a Unicamp, né, para fazer mestrado, eu procurei um orientador, né, o meu pretenso orientador, eu me lembro que eu cheguei com a frase: eu quero um projeto que eu não fique encastelada na universidade, eu quero trabalhar na escola, eu quero estar em contato, quero desenvolver o projeto dentro da escola, né? E ele topou, né? Sonhou comigo isso e a gente pôs em prática e assim, gente, é um desafio muito grande, são muitas as dificuldades, tá? Porque eu escolhi trabalhar na escola pública, com os alunos da escola pública no Brasil, né? Com a situação que não é novidade para ninguém, né? A situação é para quem tem isso como ideal mesmo, né? E eu desenvolvi meu projeto de mestrado e doutorado, depois eu fui para a Faculdade de Ciências Médicas lá da Unicamp, desenvolvi o projeto de doutorado também dentro da escola, né? O meu trabalho era com os alunos, era na escola, não era dentro da universidade. A universidade, para mim, era há pouco tempo que eu estava ali. Então, assim, os desafios são enormes. Dificuldades no Brasil, assim, a parte ambiental não é novidade para ninguém. Vocês estão vendo como é que ela está sendo tratada, né? O ministro do Meio Ambiente que a gente tem, vocês estão vendo que ministro é. Então, as dificuldades são muito grandes. Isso daí é para quem tem isso como ideal de vida mesmo, como abraça isso e tem uma paixão por isso e não quer largar disso de jeito nenhum, e quando pega um projeto, está pensando, por exemplo, no dinheiro como última, né? Se vier, veio, tudo bem, se não vier, eu quero isso para mim porque eu gosto disso, eu me apaixonei por isso. No país que a gente vive, né, no Brasil, ainda é assim, infelizmente. Tomara que mude um dia, a gente torce para que mude, mas para mudar, a gente depende dos governantes também, né? E quem elege os governantes tem que prestar muita atenção nisso. Em quem está elegendo, se vai atentar para essas coisas, né? Se vai atentar para a questão da educação, da saúde, né? Que está um caos também, está todo mundo vendo, da cultura, né? Tem que prestar muito atenção nisso, porque é o mundo que a gente quer construir, é a sociedade que a gente quer fazer diferente. Então, acho que depende de todo mundo. Então, dificuldades tem muitas, sim, mas depende do quanto você quer, do quanto que você é apaixonado por isso. E aí você vai conseguir superar todos esses desafios, eu tenho certeza. Eu acho também que não é uma área muito fácil, assim, né, de pensar na atuação profissional, mas existem alguns caminhos para serem seguidos, se você realmente quer trabalhar com isso, né? O caminho que eu segui, por exemplo, foi iniciado na trajetória acadêmica, e a Rejane também foi, né? Então, investir na formação, porque educação ambiental não é qualquer coisa, né? É importante a gente estudar e se formar para fazer uma boa educação ambiental de qualidade. Então, pode ser pela via acadêmica, e existem muitas ONGs e outras instituições públicas e privadas que desenvolvem ações de educação ambiental, que você pode, por exemplo, entrar como voluntária e aí depois, surgindo um projeto, pode trabalhar profissionalmente com isso.
você pode ir para a escola e trabalhar como professora e desenvolver projetos de educação ambiental, né? Então, existem alguns caminhos diferentes para seguir na área de educação ambiental. Você pode empreender também, que foi o caminho que a gente chegou agora, né? Que é uma possibilidade também de pensar em como trabalhar com a educação ambiental. Mas, sem dúvida, não é fácil, não tem emprego sobrando, né? Não é uma área de TI, de computação, tem muita vaga, né? Não é. Então, eu acho que para quem está começando, a melhor forma é você se inserir nos projetos que já existem, procurar grupos que já estão organizados, que já estão desenvolvendo projetos, conhecer as pessoas do meio, e assim você vai criando oportunidades, ou vão surgindo oportunidades de você atuar profissionalmente. E eu também estou, assim, apesar de todos os problemas, está bem ruim mesmo a situação que a gente está vivendo, eu vejo que tem um crescimento, inclusive em empresas privadas, tem mais abertura para pessoas que estão desenvolvendo ações de educação ambiental. Então, assim, tá aumentando. É claro que não é suficiente ainda, mas tem algumas oportunidades, sim, para atuar na área. Tem uma pergunta aqui do YouTube sobre educação ambiental para adultos. Como é a educação ambiental para adultos e se eles são abertos para atividades lúdicas como as crianças? Eu vou contar outra história, da trilha também. A minha mãe era professora da EJA aqui no município de São Carlos, e ela quis fazer um projeto sobre o Cerrado com a turma dela. E aí eu era da trilha e fui, né, a gente pensou em algumas atividades na escola, mais ou menos parecido com o projeto que a Regiane mostrou, né, de a trilha ir até a escola primeiro e depois o grupo fazia visita na trilha. A gente fez uma visita diurna e noturna. A primeira vez que eu cheguei lá, eu propus uma brincadeira, porque eu sempre fui a pessoa das dinâmicas, eu sempre gostei, e era uma brincadeira de relacionar uns animais, e muitos foram embora da primeira aula, porque eles estavam lá para aprender a ler e escrever, eles tinham um objetivo muito concreto nessa vida, né, que eles trabalhavam o dia inteiro, e eles achavam que aquela brincadeira não estava trazendo aprendizado. E aí, de novo, né, a gente teve que se adaptar. Então, conversando bastante com a minha mãe, que era professora da turma e tal, a gente pensou em atividades um pouco mais direcionadas, com escrita na lousa, que era a forma que a turma estava mais acostumada a trabalhar, pensando em palavras que tinham a ver com o Cerrado, para elas escreverem. A gente fez um resgate de memórias, muitos tinham crescido em áreas de Cerrado até longe de São Carlos, muitos tinham memórias do Cerrado de São Carlos, que já está bem mais destruído. A gente trabalhou com música, então a gente foi trabalhando uma relação de confiança até que a turma entendeu que as atividades mais lúdicas faziam parte também do aprendizado e houve uma abertura maior depois para esse tipo de atividade mais diferente também. Mas é muito importante a gente conhecer o público para pensar o que a gente vai propor e ter essa flexibilidade, né, de mudar, de ver que o plano não está funcionando e pensar numa outra forma. Agora, se a gente vai pensar numa educação ambiental fora da escola, né, mais comunitária, eu vejo que tem algumas coisas importantes para a gente pensar. Primeiro, trabalhar com um problema, a partir de um problema real, local, que seja de interesse das pessoas, né? A gente tem que se colocar no lugar das pessoas. Imagina você, na sua vida atribulada, quando que você vai participar de um encontro que alguém chama? Quando você se interessa por aquilo, quando você vê importância naquilo, quando você acha que vai valer a pena, porque a gente não tem tempo, a gente tem 1000 coisas para cuidar na vida, as pessoas adultas têm 1000 coisas para resolver na vida. Então, a gente precisa considerar muito a realidade e entender que aquela situação realmente está fazendo sentido para aquela comunidade e é um problema real que faz sentido para ela participar. Outra coisa é cuidar muito bem dos horários, né? Não adianta você marcar um encontro 3 horas da tarde, que não vai ninguém. Aí a gente fala que ninguém está interessado.
e às vezes você marcou no horário que você podia e não que as outras pessoas podiam. Então, tem algumas coisas importantes. E quando for possível, associar a geração de renda é super importante, porque as pessoas da vida adulta, elas estão preocupadas em pagar as suas contas e resolver a sua vida financeira. Então, um projeto ambiental que propõe a geração de renda também costuma engajar mais as pessoas adultas. Pergunta do Renan agora. Além das escolas e universidades, vocês acham que é possível engajar a população à educação ambiental e à preocupação com o meio ambiente e a natureza, a fim de que hajam efeitos no cotidiano e no presente? Quer começar, Regiane? Eu acho que qualquer situação, oportunidade e vontade, eu acho que é um momento, uma chance de você estar trabalhando educação ambiental, né? Eu acho que onde você mora, com um grupo, com a sua família, por exemplo, né? Você está num grupo, está numa reunião familiar, você pode estar trabalhando educação ambiental, né? Porque aí depende muito do que, qual a representação que você tem de educação ambiental, qual a representação que você tem de meio ambiente, qual a representação que você tem de preservação do meio ambiente, o que é necessário fazer, ter, para que a gente tenha isso, consiga isso, o que eu posso fazer para que o meio ambiente seja melhor, seja preservado, as espécies, a vida seja considerada, preservada, né, mantida, o que eu posso fazer? Então, é um questionamento que você pode fazer em qualquer grupo. Você está numa reunião familiar, você pode estar fazendo um questionamento desse, e as pessoas podem estar se colocando, e podem estar refletindo sobre isso, né, refletindo as suas representações, as suas ações, né, cotidianas em relação ao ambiente, à natureza, ao meio ambiente, às outras formas de vida, né? Tem pessoas que só não tem, ela acha que o homem, a espécie humana é a suprema, né? Em relação às outras expressões da vida, né? Está acima, né, de tudo. Tem direito de fazer tudo em nome de que eu sou espécie humana, eu sou supremo, então eu tenho o direito de dispor do jeito que eu quiser das outras formas de vida. Né? Então, eu acho que são questionamentos que você pode fazer em qualquer grupo, em qualquer situação, né? No bairro que você mora, no grupo familiar. Não precisa necessariamente você ter um lugar, um momento, um projeto. Eu acho que você pode começar com pequenas ações, né, e reflexões. Eu penso por aí, eu faço isso, por exemplo. Né? Quando eu tenho oportunidade, eu faço isso. Existe um conceito que foi bastante popularizado pelo professor Marcos Sorrentino, na época que ele estava no Ministério do Meio Ambiente, que é de educadores e educadoras ambientais populares. E eles tinham uma política pública de formação de coletivos educadores, e o objetivo era formar 200 milhões de brasileiros e brasileiras como educadoras e educadores ambientais. Então, a ideia é que qualquer pessoa pode se tornar uma educadora ambiental nessas relações cotidianas da vida, né? Se a gente tiver essa formação e essa vontade, essa sensibilidade, a gente pode difundir essas ideias nas nossas relações cotidianas. E eu vejo, assim, ainda mais nesse tempo que nós estamos vivendo, que a tecnologia tem um grande potencial, se a gente usar, pensando nos aspectos positivos que ela pode trazer, para difundir mais essas ideias, né? Ela amplia muito o nosso alcance quando a gente usa a tecnologia, a internet. Então, eu acho que pode ser um meio, eu acho que o futuro da educação ambiental tem muito a ver com o uso das novas tecnologias. Acho que a gente tem que se apropriar mais dessas ferramentas. Não quer dizer que a gente vai deixar de lado o presencial, né? Mas a gente vai aproveitar esse potencial que
que existe, né? Por exemplo, na Fubá, que a gente faz muitas publicações nas redes sociais, pessoas do Brasil inteiro e às vezes até de fora do Brasil acompanham o nosso trabalho, as nossas publicações, os conteúdos que a gente compartilha. A gente nunca, estando aqui em São Carlos, chegaria no Pará, no Rio Grande do Norte, se não fosse pela internet, né? Então, eu acho que a gente pode ver isso como um potencial para difundir mais para a população em geral também as nossas ideias. Só queria complementar uma coisa. Semana passada a gente teve uma live aqui na trilha, elas falando sobre as herveiras, né? As herveiras, elas, quando vão entrar na mata, elas pedem licença, né? Eu achei o máximo aqui. Né? Elas pedem licença para as árvores, para as plantas. Elas reverenciam aqui. Né? Então, eu acho que a tecnologia ela é importante, sim, ela aproxima, você tem toda a razão. Mas, complementando a isso, a gente precisa sentir, né? A gente também precisa sentir o cheiro, tocar, olhar, ouvir, né? Isso na educação ambiental, né? Isso que você trouxe, né, Marla, da estética, né? Isso é importantíssimo. Com certeza. Aqui, nessa pandemia, preso em casa, sem poder sair para a trilha, sem poder ir para o cerrado, né? Porque, por exemplo, o cerrado aqui é meio que o quintal da minha casa. Né? Eu me sinto privilegiada com isso. E não poder ir para lá, caminhar lá dentro, sentir o cheiro, né? Tocar nas árvores. Eu gosto de abraçar árvore, tá, gente? Pode ser que alguém me ache meio louca, sei lá, mas na visão de alguns, mas eu gosto de fazer isso. As árvores, para mim, são seres assim fantásticos. Elas passam uma energia para você que te renova. E a gente está limitado agora, não poder fazer isso, para mim é muito sacrificante. Né? Então, acho que é isso. A gente não pode se abraçar e também não pode abraçar as árvores. Muito triste mesmo. Eu também abraço. As apresentações de vocês causou uma tristeza hoje de rever as fotos e as atividades. A gente desse jeito, a gente está perto e está longe, né? Assim, tá no espaço, no tempo, né? Mas a gente espera que isso passe, né, gente? E vai passar, e a gente vai retomar, e a gente vai, eu acho que aprender muito também nesse momento, se apropriando dessas tecnologias e conseguindo fazer essas interações mesmo, né? De internet, com convivência, com tudo junto. Eu acho que tem muitos caminhos que a gente pode ir trilhando junto, assim, né? E como você disse no início lá, né, Regiane, eu acho que essa questão toda que a gente está vivendo, a gente não pode ver só como uma coisa ruim, né? Então, pegamos esse lado bom também, né? Da gente sentir saudade, da gente aprender. Então, acho que é por aí a gente vai conseguir, né? Superar e melhorar depois, né? Assim, nesse ano, né, 2020, esse ano de pandemia que a gente está passando, quando as pessoas falam, é um ano perdido, né? Não, gente, é um ano sofrido, né? Está sendo sofrido. Mas perdido, eu acho que não, né? A gente está sendo um aprendizado tão grande, né? Em outros aspectos, né? Em outras visões, que se a gente souber, né, assimilar tudo isso, a gente vai partir depois, quando puder, né, sair, a gente vai perceber o mundo de uma forma um pouco diferente, né? Não sei se melhor, mas diferente. Eu acho isso. Esperamos que melhor mesmo, que a gente consiga, né? Eu espero. Valorizar mais, né, contribuir nesse sentido também. Então, uma última pergunta para encerrar aqui, que eu queria que vocês falassem um pouco sobre a Lei 9795/de 99, sobre a Política Nacional de Educação Ambiental, porque
vai fazer mais ou menos uns 18 anos que tem essa lei, mais ou menos isso, né? E desde quando ela foi criada até agora, teve algum avanço? Ela foi importante? Atualmente, né, com essa situação do nosso país sobre a questão ambiental, ela está sendo, assim, aplicada, está sendo deixada de lado? Qual que é a opinião de vocês sobre o percurso dessa lei durante esse tempo? Para mim, ela só está na teoria, está no papel, muito pouquíssimo na prática. Para mim, assim, eu vejo a questão ambiental no Brasil hoje, né? A gente vê na representação do ministro do Meio Ambiente. O que tem feito? Né? Aliás, tem ido na contramão disso, né? Dizendo que tem que passar a boiada e passar aí os projetos que tiver que passar. Então, assim, é uma lei importante, bonita, com vários aspectos. Se você lê na teoria, ela é maravilhosa, mas na prática, muito pouco se fez até o momento, né? Muito pouco. A gente vê iniciativas assim, meio que isoladas em alguns pontos, mas não numa política nacional mesmo ampla. Isso você vê muito pouco. Eu acho que avançou muito pouco, poderia ter avançado muito mais. Eu concordo nesse sentido governamental, né? Ela foi uma lei bem importante, construída coletivamente, tem um histórico de construção muito importante também, mas é isso. Eu acho que a prática dela depende hoje muito de iniciativas individuais e de grupos que acreditam e que têm isso como ideal, que estão trabalhando e se mobilizando para fazer educação ambiental. Não que seja uma política nacional, né? Nessa época que eu comentei, de 2005, acho que eu vou errar o final do ano, talvez 2011, a gente teve uma iniciativa até que interessante, que partiu do Ministério do Meio Ambiente, que é a formação de coletivos educadores, que aconteceu no Brasil inteiro. Mas é isso, muda a gestão, os projetos acabam, e aqui, né, eu dei um exemplo também de São Carlos, a gente tem uma política municipal de educação ambiental, então teve iniciativas de tentar implementá-las nas escolas, por exemplo, mas a política sempre acaba dificultando por causa de outros interesses, né? Então, eu acho que ela, ao mesmo tempo, assim, vamos tirando essa loucura que está acontecendo, né? Que eu acho que, eu sei que, né, o Brasil elegeu, mas não é nossa, né? Assim, tirando essa coisa que parece mentira, eu vejo um avanço desde 99. Eu entrei na faculdade em 2002, né? Pouca gente falava de educação ambiental, pouca gente sabia o que era educação ambiental, e hoje em dia isso está muito mais difundido, aparece na televisão, na grande mídia, né? Mais empresas estão querendo fazer, talvez até pelo motivo errado de se promover, mas se elas estão querendo se promover a partir disso, quer dizer que a população também está mais interessada nisso, né? Então, assim, eu acho que melhorou, que a gente tem avançado. Agora, o momento atual que a gente está vivendo é muito triste, né? E não tem nenhuma iniciativa que eu conheça, né, do governo federal para incentivar a educação ambiental, para promover a educação ambiental, e talvez se tivesse, seria até pior, né? Porque a gente não sabe o que esperar do que vem. Então, acho que a gente está vendo, assim, um momento muito, muito triste mesmo em relação à conservação do meio ambiente no Brasil. E isso não só prejudica o Brasil, mas o mundo inteiro, porque a gente retém, né, uma parte muito importante da biodiversidade do mundo. Então, acho que é uma verdadeira catástrofe. Eu só acho que a gente não precisa tomar cuidado para não desistir. Entender, analisar criticamente a situação, mas ir buscando brechas e buscando caminhos para a gente conseguir continuar atuando e fazendo diferença, porque a gente está fazendo diferença. Quem está na prática, a gente viu um exemplo aqui ótimo da Regiane, né? Quem está na prática está fazendo diferença. Então, acho que a gente tem que resistir enquanto essa fase está passando, né? E lutar também, brigar, né? Protestar, para não aceitar essa situação, né? Mas só acho que a gente não pode desistir. Agora, gente, só, né? Nós vamos ter eleições municipais agora, né? Esse ano. Né? Vamos pensar um pouquinho mais localmente,
Vamos ver quais as plataformas ambientais que os candidatos trazem, né? Vamos analisar bem, vamos ler, vamos saber, né? Antes de ir lá votar nesse representante aqui do município, né? Se a gente começar a trabalhar localmente, a gente pode, né? Através da nossa ação, das nossas manifestações, a gente pode ir ampliando isso. Então, aí uma boa agora, né, eleições municipais, vamos observar, né, as plataformas políticas aí, as propostas políticas dos candidatos em relação à questão ambiental. Gente, se eu puder só falar uma coisinha positiva que aconteceu do ano passado para cá, aqui em São Carlos, em relação à política municipal de educação ambiental, que foi através dessa questão da mobilização, né, da sociedade civil, né, da importância da gente se envolver, que a gente conseguiu implementar um conselho municipal gestor de educação ambiental, que estava na lei, né, e não estava atuante, né, ele existia informalmente, quando a política foi criada, mas ele não tinha ainda um decreto que regulamentasse, né. E aí houve uma cobrança do Ministério Público para a Prefeitura, em função de uma indagação do Fórum Comunitário de Resíduos, né, que a gente levou, eu participo do fórum também, aí levamos para questionar por que não estava sendo feita educação ambiental em relação aos resíduos, primeiramente, depois, né, em geral. E aí o Ministério Público, né, cobrou, e aí, então, a partir dessa cobrança, foi instituído por um decreto o Conselho Gestor Municipal de Educação Ambiental, o Conselho Gestor de Educação Ambiental de São Carlos, que está atuando desde o ano passado, e nesse momento nós estamos, então, revendo, né, a questão da política municipal, mais em relação ao Programa Municipal de Educação Ambiental, que a Maíla comentou que já teve bastante força aqui em São Carlos, né? E pretende-se continuar esse trabalho lá, né? E agora com a força da lei. Então, alguma coisinha boa aconteceu nessa movimentação, e eu acho que ainda a gente que bom, ainda bem. Vai continuar né, cobrando para que isso aconteça. Por isso que é importante mesmo a gente se envolver, né? E a partir da nossa mobilização, né? Isso, se envolver, cobrar, né, e participar também, né? A gente procurar participar onde a gente tiver espaço para isso, né? Porque tem muita gente que fala, mas isso é política, né? Não quero nem ouvir falar de política. Mas, gente, o que não é política? Tudo gira em torno da política, tudo é isso, né? Então, a gente não pode deixar esse aspecto de lado, não. A gente tem que prestar atenção nisso, que pode ser um dos caminhos, né? Que a gente pode começar a construir aí o que a gente acredita. Muito mais fácil quando está perto da gente, né? A gente tentar fazer mesmo na nossa instituição, na nossa cidade, né? E onde a gente pode colaborar, né? E conseguir atuar. Acho que é bom a gente trazer exemplos bons, porque senão a gente começa a ficar muito triste mesmo. Porque a gente desanimar, né? A gente vive um momento difícil, mas as vitórias no momento difícil, elas até são mais celebradas, assim, nas pequenas vitórias, assim, né? A gente até fica mais feliz. Pensar globalmente, agir localmente, né? Quando você tem um bom exemplo, um bom referencial aqui no município, ele pode servir de modelo, de referencial para o resto do país, por exemplo. Sim. Então, eu acho que começar aqui no Mitre, eu acho que é um caminho. Muito bom. E vocês, exemplos aí de que está fazendo bastante diferença, né? Com certeza. Pessoal parabenizando bastante a apresentação. Muito bacana as apresentações de vocês. Legal. Muito bom. A Larissa. A Larissa vai dizer. Todo mundo eu sou fã dela. Ela sabe que eu sou fã dela. Legal. Muito bom, pessoal.
que haja mais oportunidades assim, né? Da gente conversar e dialogar e trocar, né? Experiências, que eu acho isso bastante importante. Né? Com certeza, né? Usar os espaços que a gente tem, né? Pra ir conversando, trocando ideia, construindo. Muito bom. Muito bom mesmo. Também agradeço muito o espaço, poder reviver toda essa trajetória, sempre muito bom participar das atividades da trilha. E é isso, uma vez trilheira, sempre trilheira. Sempre, né, Maíla? Maíla sempre na trilha aqui com a gente. Muito bom. Não é sacrifício nenhum, né, Maíla? Não. Claro. Estou com saudade do Cerrado também. A gente só olha ele de longe agora, né? Vamos continuar tendo paciência que, assim que possível, né, tudo normaliza. A gente pode retomar. Eu acho que muita gente, depois dessa experiência de isolamento, vai buscar experiências na natureza. Eu acho que muita gente está sentindo falta, talvez as pessoas nem percebessem o quanto isso era importante na vida delas. E agora que não tem, né? Eu acho que muita gente vai buscar e a gente vai ter essa oportunidade de trocar ideia com essas pessoas. Sim. Vai ser bom conversar sobre isso depois, né? Assim, que as pessoas sentiram e o retorno, né? Muito interessante mesmo. Assim, o que a gente ainda vai ver disso, né? O que vai ser provocado. Uhum. Valorizar esses espaços também, né? Que justamente antes estavam ali porque estavam, e agora a gente está sem poder ter acesso, né? Aí que a gente percebe mesmo. Com certeza. Tem mais alguma pergunta ali aí no Facebook? Dá uma olhadinha no Facebook. Acho que foram todas por aqui. Então, no YouTube também acho que foram todas as perguntas. Sim. Então, acho que... Se tiver mais algum comentário final... Se tiver algum comentário, se quiserem fazer, fiquem à vontade. Quero agradecer a oportunidade, né, de estar divulgando o trabalho e dizer que eu tenho muita satisfação, né, em participar e mostrar isso, porque eu acho importante. E torcer para que a gente volte logo, volte logo em segurança, porque não adianta nada a gente voltar logo para a escola, mas correndo riscos, né? Não é bom, para que a gente dê continuidade, né? Porque tem muitos projetos, muitas ideias e muitas coisas ainda para serem desenvolvidas aí. Muito obrigada, tá? Para você. Obrigada, nós agradecemos. Também quero agradecer bastante a oportunidade, a participação das pessoas que mandaram perguntas, comentários, e dizer que qualquer coisa podem me escrever, me procurar lá pela Fubá, que a gente pode continuar a conversa. Quero terminar destacando uma coisa que me fez refletir muito vendo o projeto da Rejane, como contato com a natureza, experiências da natureza geram ambientalistas, criam pessoas que ajudam nessa reflexão, e a maior parte dos ambientalistas relatam que tiveram experiências importantes na natureza, na sua vida, na sua trajetória de vida, seja na infância ou na maturidade. Então, eu acho que a gente precisa, então, por isso que o trabalho da trilha é tão importante, e acho que a gente precisa continuar com isso, assim que for possível, claro, né? Por enquanto, a gente tem que tentar buscar um solzinho na janela, ou uma graminha no quintal, mas assim que for possível, acho que a gente precisa muito valorizar esse trabalho de contato direto com a natureza. Obrigada, Maíla.
Ficamos muito, muito felizes e honrados com a presença de vocês e por partilharem com a gente suas experiências, né? Seus conhecimentos. Muito obrigada. Sim, foi ótimo. Foi ótimo. Que bom. Então, deixa eu dar um recadinho final aqui para quem assistiu a live. Os formulários estão disponíveis nos comentários do Facebook, aí para vocês responderem, para quem quer o certificado. E a gente também pede que vocês puderem, quem assistiu, puder responder também para vocês analisarem o que acharam da live. Tem um formulário também disponível. Então a gente agradece todo mundo que participou. Eu quero deixar, assim, pessoalmente falando, assim, adorei a apresentação da Rejane e da Mayla. A Rejane pelo projeto maravilhoso que faz. A Mayla pela questão de ter sido uma monitora da trilha. Eu sou monitor da trilha, então para mim é importante saber a história do que aconteceu antes, né, da história da trilha. Isso para mim foi gratificante saber. E foi uma honra ter vocês duas aqui. Foi muito legal mesmo. Obrigada. Que bom. Muito obrigada. Beijinhos. Então, tchau, gente. Beijo, gente. Boa noite. Boa noite.